Você começa, reza por ele. Calma aí, já que já tá, pode... Tá ao vivo? Já fala no microfone, Luciano. Boa tarde. Deixa eu aumentar um pouquinho. Lembrando, saiam de máscara se forem para a rua. Fala, Luciano. Fala alto, Luciano. Oi! Falando alto. Boa tarde! Ué, já 5 horas, gente. Aí, ficou bom. Oi, Laura, calma aí. Oi, Laura. Ó, quando você vier pro Rio, eu vou te levar pra conhecer o movimento, tá? Obrigada, maravilhosa. Oi, Amandinha. Oi, amiga. Oi, Jefferson. Oi, Renata. Oi, Teresa. Ai, gente, vocês são maravilhosos. Xandinho, dai. Beijo, Xandinho. Obrigadão, tá? Amandinha aí, ó, boa tarde. Oi. Dai, maravilhosa, Mayra. João Pedrão. Isso. Gente, a gente tá lindo de máscara, fala. O Natan, não sei, Natan ainda. Oi, Laís, ó. Oi, Laís. Oi, Rominho. Rominho, já te falei, chuva de coração. Amandinha, parei que eu tenho muito Aí, Natan. Ai, tamo com moral, Amandinha, sua maravilhosa. Quem é Ferrugem, gente? Quem é Aê, Ferrugem? Thiago! Ih, pior, hein? Pior, hein? Gente, ele pior. Sub-Zero na área. Isso aí, Amandinha, cancela esse Pode chamar o pagode. Natan? Aí ele me pode. Ele tá ali, olha ali. Oi, Natan, boa tarde. Vamos te chamar aí. Fiquem atentos, fiquem atentos. Olá, gente! Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde! Gente, Que alegria estar aqui com vocês! maravilhoso. Ai, já pode Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Você tá ouvindo bem a gente? Sim, sim. Um pouquinho baixo, pessoal. Vou passar a palavra para a Leandro. Acho que esquenta muito. Você tá ouvindo a gente bem, Ney? Tô. Se puder aumentar um pouquinho só, seria melhor. Oi, eu, tá ouvindo? Agora, sim, tá melhor. É só falar mais alto, então. Será que é máscara? Talvez. Não, tô ouvindo, sim. Tá ótimo. Ótimo, ó. Confecção de máscara da JC. Confecção de máscara da JC. Vamos nessa meta aí. Ó, acho que a gente conseguiu ligar aqui o som direitinho. Acho que tá legal. O nosso produtor não pode estar aqui com a gente hoje por motivo de força maior. Mas ele tá acompanhando a live aí, Xandinho. Daqui a pouco a gente vai falar dele também. E, enfim, podemos começar? Acho que nós podemos esperar um pouquinho. Alessandro. Então, Pode ser assim, 2 minutinhos, sem problema não. E aí, Diego, onde é que você tá? Tá por onde? tô em Sergipe, olha só, imagina. Em Aracaju. É do Honda, né? Pois Ó, é, eu tive que correr do Rio por causa dessa quarentena, né? isso é verdade, Diego, isso é verdade. Mas tá tudo bem aí, né? Graças a Deus. Todo mundo trancado também, né? Da mesma forma. É, pois é, fazer o quê? Sair de casa pra nada. Pode tomar É aqui o no deserto microfone, que né? Deus nos chama a viver agora, né? Você pode cantar Belíssimo Esposo, por favor, no final? Que eu amei seu vídeo cantando Belíssimo Esposo. Ah, posso. Tá famoso, né? Tá famoso. Posso sim, posso. Cadê? Tem gente aqui. Alguém tá mandando ouro, né? Falei. O pessoal tá entrando. Satiá, Aqui o pessoal deixa Alex, mandando um. Daniel, ele canta muito, fala que já estão falando de mim. Olha, falaram que eu canto muito mal, tá vendo? Mentira. Muito mal. É o que vai dizer. Tá certo, Jefferson aí, ó. Léo de máscara ficou lindo. Obrigado, Jefferson. É isso aí. Não acho. Enfim, vamos começar. Então, Natan, acho que você ainda não nos conhece. Não né? conheço. Vamos nos apresentar brevemente, depois a gente passa a palavra para você também se apresentar para a galera que ainda não nos conhece. Nós somos o Movimento EJC, aqui da Paróquia Nossa Senhora da Conceição em Santa Cruz, movimento de encontro de jovens com Cristo, e é um movimento a nível nacional, né? Existe em todo o Brasil, em diversas paróquias. A gente estava até olhando, tem uma JC na paróquia que você está trabalhando agora, lá em Irajá. Ah, Irajá, na segunda apresentação.
Super legal a página também. A gente deu a seguida deles lá. E é isso, somos jovens sedentos por Deus, com esse carisma maior de resgate, né? De, assim como Paulo anunciar o evangelho a toda criatura, independente de como ela chegue, de como ela esteja, mas que o evangelho seja plantado no coração de todos aqueles que se permitem viver essa experiência de encontro com Cristo. Né? A gente sabe que a gente se encontra com Ele todos os dias, a nossa conversão é diária, mas a gente estimula esse primeiro, né? Esse primeiro ardor a ser inflamado no coração de cada um. E é isso, nós somos do Movimento JC, eu sou o Léo, a que está do meu lado. O senhor conhece? Laís. Aqui Prazer. eu sou belíssima esposa Juliana. Ah, sim. E o time do Luciano. Indigno Servo. Como é o nome do Indigno Servo? Quem nem digno no céu é tímido? Time do Luciano. Ah, tá. Tímido Luciano. Deixa muito Time do tímido. Luciano, tá bom. Figura. Enfim, e aí pra galera da JC também que tá entrando, que não te conhece, Bem-vindo aí, Maria do Carmo Gadelha. Olha só, sendo bondosa. Bem, pessoal, olha, é uma alegria estar aqui com vocês. Estou muito feliz de ter recebido o convite do pessoal da JC, principalmente do Léo. Eu sou o seminarista Natan, sou de origem da paróquia Nossa Senhora da Candelária, lá no centro do Rio, né? Uma paróquia bem comum para vocações, mas graças a Deus, Deus suscita onde quer e o Espírito sopra onde quer também, né? Vez que saísse daquele centro lá do Rio de Janeiro meio árido, uma vocação que espero que se sustente com a graça de Deus. Amém. E atualmente a minha paróquia de pastoral é em Irajá, na Nossa Senhora da Apresentação. Agora eu estou com o padre Bruno Citelli. Eu acabei de entrar lá nessa paróquia, eu entrei agora em fevereiro. E estou muito animado lá, tive a primeira recepção, mas assim que eu cheguei, o corona começou. E aí eu não tive muito tempo, só tive um domingo lá. Mas então, o pessoal me chamou para falar hoje sobre o quê? Comprometimento. Exatamente, comprometimento. Isto. Bem, a gente está num tempo difícil, né, para se falar em comprometimento. Na verdade, eu tenho conversado muito com algumas pessoas que talvez esse tenha sido o tempo em que mais nós católicos temos sido testados no nosso comprometimento. E acho que esse é o momento em que, de fato, a nossa fé ela vai ser muito testada. Eu acho que Cristo permitiu que isso acontecesse agora, nesse tempo da Quaresma e Páscoa, para que, de fato, nos ajudasse, né, a nos preparar para esse tempo forte e difícil. E se a gente tomar isso como um modo de acesso, né, como um modo que Cristo nos chama para nos unir à cruz dele, eu acho que o nosso comprometimento vai conseguir caminhar. Mas se a gente não tiver, em primeiro lugar, para a gente começar a nossa conversa, essa ideia de que é uma graça de Deus passar por tudo isso que a gente está passando, que apesar da gente ver tanta tristeza, tantas pessoas internadas, tantas pessoas morrendo, essa ausência de sacramentos, né, que a gente está vivendo, a gente tem que tentar mudar um pouco a chave, como a gente vai olhar tudo isso. A gente tem que olhar como uma permissão divina para que nós nos unamos mais a Ele. Quando a gente fala em comprometimento, a gente pode pensar em vários aspectos. Um comprometimento um pouco mais simples de um amigo que fala para o outro: eu me comprometo com você a te ajudar numa atividade do colégio. Isso é uma forma de comprometimento também. Só que o comprometimento que a gente vai falar aqui hoje é uma coisa mais séria, uma coisa mais profunda. Porque não é um comprometimento simplesmente com um homem qualquer. É um comprometimento com um homem que nos amou e não só se comprometeu conosco com a palavra, mas ele se comprometeu com o sangue. Ele se comprometeu com a própria vida. Então é uma resposta comprometida que nós temos que dar, muito mais poderosa e muito mais profunda. Não adianta a gente passar a Quaresma inteira fazendo penitência, fazendo jejum e rezando, e chegar na Páscoa e não conseguir dar essa resposta. Porque o tempo que a gente vive agora é para colher o que semeou na Quaresma. É o tempo da gente falar: olha, Senhor, eu plantei isso com a minha oração durante a Quaresma, eu plantei isso com a minha penitência, com o meu jejum, e agora eu tenho isso para oferecer aqui.
Mas mesmo quem não conseguiu plantar nada, ainda há tempo. Porque esse mesmo que se comprometeu por nós, ele espera o tempo todo. Isso é uma coisa impressionante e linda do amor de Deus, né? Que ele nos espera, por mais que você tenha feito barbaridades na sua quaresma, barbaridade na sua Páscoa, mas se você quiser se levantar agora, ele te convida a isso, ele te convida a levantar. Então, falar desse comprometimento para nós agora vai ser uma coisa mais séria, porque, como eu falei, não é um comprometimento qualquer, é um comprometimento de alguém que dá a palavra até o fim. Só que a gente sabe que nós, com a nossa natureza um pouco decaída, né, um pouco frágil, a gente tem vários problemas para dar uma palavra firme e forte. A gente tem vários problemas porque estamos muito viciados ainda em pecados baixos que nós cometemos. Estamos ainda muito mimados, muito acostumados com sempre ter tudo nas nossas mãos. A gente abre muito pouco mão do que a gente gosta. A gente tem uma dificuldade enorme nisso. Então, como que uma pessoa assim, ainda como nós, vai conseguir dar uma resposta de verdadeiro comprometimento? É isso que a gente vai falar um pouquinho. Então, nesse primeiro momento, eu queria mostrar para vocês isso. O que faz, então, com que nós nos comprometamos, com que nós não queiramos nos comprometer com alguém? Nesse tempo é muito fácil a gente arranjar desculpa, né? A gente tem a desculpa do coronavírus, tem a desculpa de estar em casa, que não pode ir à missa, que não pode se confessar. Mas olha, eu acho que eu vou... Vocês acreditam que eu já ouvi a barbaridade de gente que falou que já que não está podendo ir à missa, não está podendo se confessar, vai pecar o quanto puder, e aí quando arranjar um padre lá depois da quarentena, resolve o problema. Olha que loucura. Ou seja, essa pessoa, ela de fato não tem noção do que a gente celebrou há menos de uma semana, né? Porque se a gente soubesse que, para nós estarmos hoje aqui fazendo essa live, o preço foi caríssimo de quem comprou isso, porque foi comprado com sangue, foi comprado com o amor que se entregou completamente. E, ou seja, a gente tem que também passar um pouco dessa visão de pecado como se fosse algo que você vai ali no confessionário e resolve. Não, o pecado, em primeiro lugar, é uma ofensa que você causa ao coração de Deus e que isso deixa marcas no seu coração e no coração de Deus. Tanto é que o purgatório está aí para isso, né? Para a gente tentar apagar essas marcas, que ficam tanto no nosso quanto no de Deus. Mas então, por exemplo, uma desculpa que a gente pode usar é com relação a dizermos, eu não vou me comprometer por causa dessas circunstâncias. Mas se a gente parar para pensar que, por exemplo, a igreja, ela nos dá uma coisa muito importante, que é a comunhão espiritual. Eu não estou dizendo que a comunhão espiritual substitui a missa. Mas se nós pararmos para pensar que nesse tempo difícil em que a gente está em casa, por exemplo, sem podermos assumir o compromisso da missa, a igreja, sabiamente, ela nos dá a comunhão espiritual para que ela possa suprir essa falta que a missa nos dá, que a missa nos traz. Ela pode suprir a falta, por exemplo, de receber Jesus sacramentado. Porque vocês lembram daquela passagem quando Jesus falou a Maria Madalena, não me detenhas? Ou seja, não encoste em mim, que eu ressuscitei, mas ainda não chegou a minha hora. Ou seja, o que na verdade aquilo tem uma simbologia espiritual. Ali, Jesus ele dizia, olha, você não precisa vir até mim, não me toque, eu vou até você. E Jesus, ele foi, quando ressuscitou, ele foi até ela. Ou seja, não me detenhas, não me segure. Você não precisa mais vir até mim. Eu já fiz tudo que precisava na cruz. Agora, com o mérito da minha crucificação, eu vou até você. Então, nesse momento, nessa falta de missa, nessa falta de sacramentos, Jesus fala, não fiquem loucos, não se desesperem, porque eu vou até as casas de vocês. Eu vou até os corações de vocês, eu vou comungar com vocês. Não pensem que porque vocês não estão na missa, que porque vocês não estão recebendo o meu corpo sacramentalmente, vocês vão estar longe de mim. Pelo contrário, eu acho que nesse momento é ainda mais que a Santíssima Trindade está em nós, sabe? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque é um momento imprescindível. Porque vocês imaginem um pai que vê um filho cambaleando. Os filhos somos nós, né? A gente está caminhando nessa quarentena aí, caindo em pecado, vacilando na fé, rezando pouco, alguns rezando mais, outros menos. A gente está caminhando meio como se fosse cair. E imaginem que Deus está olhando para a gente. Vocês acham que Deus vai fazer o quê diante dessa imagem?
Um pai faria o quê com o filho? Um pai biológico, por exemplo, humano. Ele correria atrás do filho, iria buscar e seguraria o filho para que ele não caísse, né? Obviamente. Mas Deus faz mais do que isso. Deus, ele não só vai ao nosso encontro para que a gente não caia, mas ele não só nos segura, mas ele nos pega no colo. Essa é uma imagem muito bonita do pai que não simplesmente dá a mão, mas o pai que dá a mão, que abraça. Porque, de fato, o sacrifício que Cristo nos ofereceu é esse, é um abraço. Então, a gente tendo noção dessa realidade, tendo noção de tudo isso que a gente está vivendo, a gente tem que ter muita confiança de que nosso Senhor, ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro em todas as nossas dificuldades nesse tempo. Todas. Se você está vacilando na fé, se você está com dificuldade de rezar, se você está com dificuldade de exercer alguma virtude, de deixar algum defeito dominante que você tem, apresenta isso com muita humildade e sinceridade diante de Deus e fala: Senhor, eu de fato eu estou privado de tudo que a igreja me oferece sacramentalmente, agora eu tenho a voz, né? É uma presença espiritual que Cristo vem, não é física, é espiritual. Aproveita disso para você crescer na sua vida espiritual, para você ser homem interior, para você ser mulher interior. Porque, de fato, se a gente ficar preso unicamente a coisas sensíveis, a coisas palpáveis, a nossa fé fica infantil, a nossa fé fica frágil. Por exemplo, se a gente deixa de ir uma missa, a gente perde a fé. A gente se escandaliza fácil, a gente vacila fácil, tropeça fácil. Então, isso que é importante, sabe? E eu não estou enrolando, não. Eu estou dando contexto para que a gente fale propriamente do comprometimento. Então, esse é um dos motivos, né? Por exemplo, uma coisa também que a gente costuma muito reclamar: eu gostaria tanto de estar com a minha comunidade paroquial. Nossa, que saudade da galera do EJC, do Léo, de não sei quem lá. Gente, mas vocês já pararam para pensar que Cristo, ele nos oferece uma nova comunidade paroquial, que são os nossos familiares que moram conosco? Aquela é a nossa comunidade paroquial hoje. A nossa casa é a nossa igreja. É a nossa igreja doméstica. Então, até nisso, por exemplo, nós podemos ver um grande proveito. O que você conseguiria fazer com a sua família hoje que você jamais, se não fosse em tempo de quarentena, você faria? Muita coisa. Muita coisa. Por exemplo, você é obrigado a ter que estar com eles 24 horas. Você tem que tentar procurar assunto o tempo todo. Às vezes você fica louco, você já não sabe mais o que falar, você já não quer nem ver a pessoa, você bate a porta, você se tranca no lugar, você não quer escutar a voz dessa pessoa. Mas você imagina, por exemplo, no meu caso, que sou seminarista, que estou caminhando para ser padre. Imagina se quando eu estiver impaciente, que não quiser falar... Você acha que eu bater a porta da casa paroquial para alguém? Não posso fazer isso. Se chega um jovem aí no EJC, vocês vão bater a porta na cara dele? Não vão bater, gente. Então, até nisso, esse tempo de dificuldade está sendo uma escola de vida espiritual. A gente está, na verdade, a gente está sendo posto à prova, né? Cristo fala: olha, eu estou te dando tanta chance para que você se comprometa comigo, para que você desenvolva a virtude, para que você tente melhorar os seus defeitos, ser mais paciente, ser mais amoroso com a sua família. Aproveita, né? E assim, a gente tem muita possibilidade de fazer essas coisas. Atos mínimos assim, que a gente pode fazer na nossa casa, como, por exemplo, lavar uma louça que a mãe pede. Isso seria uma coisa impensável em outros tempos. Por exemplo, mandar mensagem para alguns amigos assim que a gente já não fala há muito tempo, ou amigos que se afastaram da fé. Olha que momento precioso a gente tem agora de fazer um apostolado com quem está longe da fé. Por exemplo, né? Você tem muito tempo em casa, você está deitado na cama o dia inteiro. Pega o celular, manda mensagem no WhatsApp, liga, sei lá, pega o Facebook, manda Messenger, sei lá. Faz alguma coisa. A gente tem várias possibilidades de apostolado. E isso é compromisso. A gente às vezes acha que meu Deus, compromisso só vou se eu for lá no Gabão fazer missão lá. Gente, não, isso aí é uma missão específica, uma vocação específica para algumas poucas pessoas. Mas o que Deus quer de nós aqui, leigos normais aqui no mundo, é isso. São esses pequenos atos. Por exemplo, essa live que a gente faz agora, isso é um comprometimento também, né? Outras coisas que a gente também pode pensar
um ponto importante que eu queria tratar com vocês. Então, já vimos que a pessoa com a qual nós nos comprometemos pode ser uma desculpa, mas a gente já viu que no nosso caso não é desculpa, porque nós nos comprometemos com Cristo, né? Nós queremos fazer esse caminho com Cristo. Essas circunstâncias, que são várias, claro que a gente não pode negar que existem, né? A gente está passando por momentos difíceis. Mas Deus, ele nos mostra isso porque Ele quer uma coisa muito específica de cada um de nós, né? E também uma coisa que eu acho que talvez assim, eu acho não, é a mais importante. Quando você quer se comprometer com Deus, por exemplo, é você pedir a graça. Porque o que é a graça? A graça é esse auxílio que Deus nos vai dar para que nós possamos amá-lo. De um modo muito simples, é isso. Então, por exemplo, não adianta de nada a gente querer mudar agora a nossa vida, os nossos hábitos maus, a gente querer começar a ter uma vida de oração mística a partir de hoje, querer fazer levitação no quarto. Não vai conseguir, querido, se você não pedir a graça. Um nível Natan assim, né? Olha, isso aí eu tô tão longe que eu não tenho nem medo de falar. Então, assim, a gente tem que pedir essa graça, porque a graça é de fato o auxílio que Deus vai nos dar. É propriamente o socorro, né? Só que, claro, Deus, ele nos dá a graça o tempo todo. Nos dá a graça. Ele pede, ele gosta que nós peçamos, porque, de fato, é como o pai que quer ver o filho dependente, né? O filho nas suas mãos. Mas, gente, uma coisa importante. É como se você pegasse um vaso. Imagina que vocês pegam um vaso de jarro pequeno e vocês querem colocar 80 litros de água dentro daquele jarro. Não cabe. Não cabe. Um jarro de 1 litro não entram 80 litros de água. A mesma coisa somos nós. A nossa natureza humana é uma natureza fraca, é uma natureza frágil. É como se a gente pudesse quebrar o nosso jarro a qualquer momento. E como que a gente pode fazer para alargar esse vaso, né? Para enlarguecer esse vaso? De fato, pedindo a graça de Deus, em primeiro lugar, pedindo para que Deus dê a graça de ter esse coração aberto e generoso. Mas, em contrapartida, a gente também não vai conseguir sustentar essa graça se a gente não exercitar uma coisa que é importante, que se chama vontade. Nós temos uma vontade. Essa vontade, ela é uma vontade que ela pode ser muito bem ordenada. Ela pode ser muito bem ordenada se nós exercitarmos as virtudes. Por exemplo, você, seu pai, sua mãe, seu irmão, sei lá. E aí a sua mãe fala, olha, a partir de hoje, todo o almoço, depois você vai lavar a louça do almoço. Por exemplo, você pode muito bem exercitar a virtude da obediência, da laboriosidade, se você fazer isso de bom grado. E olha quantos frutos bons isso vão te dar. Você vai estar ajudando a sua mãe, se comprometendo com isso. Você vai estar dominando os seus impulsos, ou seja, você vai estar se humilhando, porque você não queria estar lavando aquela louça, mas por amor a Deus e a sua mãe, você vai lavar, ou por favor, de levar uma surra, você vai fazer isso. Você vai estar dominando os seus impulsos, os seus instintos, isso é muito importante. E isso vai fazer com que você consiga receber graças abundantes. A gente não para perceber que pequenos gestos, pequenos atos de caridade e amor que a gente faz, eles fazem com que o nosso coração, ele dilate de um modo assim impressionante. A gente vai abrindo o nosso coração e vai dominando a nossa vontade, e a gente vai vendo o quanto fica mais fácil escutar a voz de Deus no nosso ouvido e no nosso coração. A gente vai vendo o quanto que Deus, ele vai nos falando em coisas muito mais sensíveis que a gente antes não conseguia enxergar. Por exemplo, os grandes santos, Santa Baquita, vários santos, eles conseguiam escutar a Deus, sobretudo, nos momentos de humilhação, de obediência. Então, por exemplo, se a gente não costuma exercitar esse tipo de virtude, fica difícil para nós, né? Por exemplo, uma outra coisa que faz com que a nossa natureza continue viciada: ficar 1000 horas nas redes sociais. Gente, como que a gente pode falar que quer se comprometer com Deus, a ter uma vida de oração mais séria, a ser uma pessoa mais casta, se, por exemplo, você fica 24 horas no Facebook, no Instagram, no Twitter, assistindo vídeo do YouTube o dia inteiro? Porque às vezes a gente não consegue perceber que chega um ponto em que a gente fala, não, eu vou olhar só isso. Mas daqui a pouco, você olhou pro relógio aqui, já tem 3 horas no Instagram. Fácil.
Só que assim, a gente acha que isso aparentemente é uma coisa tranquila, que não vai causar nenhum prejuízo. Mas, gente, olha só, falando muito sério, com muita tranquilidade, disso para site pornográfico é um pulo. Se você está no seu Instagram vendo coisas lícitas, tranquilas, mas de repente vai começar a aparecer gente só de calcinha, gente só de cueca, gente com uma roupa um pouco indecente. Daqui a pouco, a sua mente, a nossa natureza que eu falei agora, que precisa ser educada, essa natureza ela cede, ela não aguenta. Se a gente não tiver, se a gente não tiver amparado na oração, infelizmente você vai parar no site pornográfico. Pior, uma masturbação, pior, um sexo. E aí, a gente vê que uma ocasião que era para ser uma ocasião boa, por exemplo, como a gente está fazendo para evangelizar, é uma causa de queda, é uma causa de desgraça na sua vida. E você veja que aquela louça que você não quis lavar, ela poderia mudar esse cenário de hoje. Ela poderia evitar que você tivesse entrado nesse site. Claro que eu estou exagerando, eu estou sendo um pouco dramático, mas é que vocês tentem ver que o conjunto de várias coisas, ele pode evitar situações más em que você vai ofender a Deus. Porque, de fato, eu fico pensando, eu estava partilhando com um amigo esses dias, o caminho que a gente faz até cometer o pecado, o que isso deve causar no coração de Jesus? Né? Jesus vê que a gente está caminhando ali para o pecado, ele vê que a gente está ali, a gente já tá um pouco mais excitado, com algumas fotos mais sensuais, e ele sabe que daqui a pouco a gente vai acabar numa coisa pior. E aí eu fico pensando, né? Imagina se a gente tivesse evitado tudo isso, exercitando a nossa virtude, exercitando a nossa vontade. Eu tô falando tudo isso, mas não achem que só existe coisa de negativa. Porque se o diabo trabalha nesse sentido, eu tenho certeza que o nosso anjo da guarda trabalha muito mais. O Gadelha sabe da devoção que eu tenho ao anjo da guarda. E olha, se vocês rezarem ao anjo da guarda toda noite antes de dormir, vocês vão ver que ele é um auxílio poderosíssimo. Poderosíssimo. Aquela oração pequenininha que a gente aprende. Que o anjo da guarda, ele vai fazer com que a gente feche essa bendita página desse Instagram, desse Facebook, no momento em que ela tem que ser fechada. Quando você já viu o que precisava, já postou o que precisava, não tem mais o que fazer, não procura mais nada. Faz uma jaculatória, sabe? Faz Jesus, Maria e José. Minha família vossa é. Jesus, eu confio em vós. Nossa Senhora, eu te amo. E aí fecha e vai embora. Isso é importante, porque isso, de fato, ela nos ajuda, né? E assim, a gente não precisa ter vergonha disso. Porque Deus sabe da nossa limitação, Deus sabe do quanto a gente é fraco, né, em muita coisa. E Ele vem em nosso auxílio, Ele vem em nosso socorro, né? Nós temos todos os santos em nosso favor para nos ajudar nesses propósitos que a gente faz todo dia, nesse compromisso diário. Senhor, eu quero ser melhor, eu quero viver na virtude, eu quero vos amar. Um outro ponto, além das redes sociais, que eu acho que é muito importante e que isso tem sido uma coisa que atrapalha demais o nosso comprometimento com Deus. A falta de um planejamento diário. A falta do que fazer, como diz a minha avó. A falta do que... Gente, a ociosidade é uma desgraça. É uma desgraça. Olha, se você de fato está caindo em pecados, se você não está conseguindo rezar, se você não está conseguindo nem direito assistir a missa online, porque tem gente que fica com o celular aqui, ó, a missa, o tempo todo, com o celular na missa. Gente, se até com isso você está com dificuldade, crie um planejamento. Crie um plano de vida simples. Pode ser uma coisa simples, assim, olha, durante o dia. Hoje eu vou acordar e de manhã eu vou fazer isso. Não precisa encher a sua manhã de coisa. Mas fala, eu tenho isso, isso e isso para fazer de manhã. E só sossega quando você fizer. À tarde eu vou tirar um cochilo, depois eu vou fazer isso. À noite eu vou fazer isso. Ou seja, façam esse plano, porque isso ajuda também a gente a crescer na virtude da disciplina, da pontualidade, da laboriosidade, até da própria obediência a Deus, né? E isso ajuda também a gente a se mortificar, né? Porque a gente às vezes não queria fazer essas coisas. A gente queria estar no Facebook, eu queria estar ligando para alguém, ou queria estar comendo, sei lá, fazendo qualquer coisa, dormindo, comer é muito bom, né? Mas a gente às vezes não faz porque não tem esse plano. Às vezes a gente até tá com uma vontade decente, uma vontade reta, boa, mas como a gente está tão perdido, porque ó, a gente não está trabalhando, a gente não está estudando, a gente não tem missa, a gente não pode nem ir na praça ver o povo.
Ou seja, se você não programar o seu dia, não fizer um cronograma do que você vai fazer da hora que acorda até a hora que vai dormir, você vai se perder, vai ficar louco. Por exemplo, vocês acham que tem gente mais disciplinada e mais madura do que os monges, por exemplo, beneditinos? Não, mas eles só são assim porque eles têm uma regra de vida. E não é uma regra qualquer, é uma regra que eles seguem pontualmente, ali, ó, minuto a minuto. E esses homens, mesmo chegando nessa idade, eles precisam disso. Eles precisam, mesmo já tendo tantos anos de mosteiro, eles sabem o quanto isso é importante. E Deus sabe o quanto que isso é. Para Deus é muito precioso isso, sabe? Esses pequenos atos que a gente faz. Essas tentativas diárias de falar, ó, eu tô caindo, mas eu vou me reerguer, sabe? E assim, fez um planejamento hoje e não deu certo, adapte. E amanhã repita, faça outro. Adapte sua realidade. Seus horários estão ruins. Então tenta alterar. Porque isso vai te ajudar muitíssimo. Esse é um ponto. Um outro ponto é uma coisa que eu já falei, mas que a gente pode só retomar rapidamente, que é essa coisa de alargar o coração, né? De você estar disponível na sua casa, estar disponível para a sua família. E, gente, olha, quando eu falo estar disponível, não é só estar disponível para fazer alguma coisa. Às vezes o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, o seu primo, o seu irmão, eles estão na sua casa esperando apenas um abraço seu. Às vezes eles não precisam nem que você faça nada, mas que você sente na mesa para fazer a refeição e que você apenas escute o que eles têm para falar. Só isso. Às vezes é isso. E isso é uma evangelização. Isso é comprometimento também. Se vocês comprometerem toda a refeição, por exemplo, do almoço, eu vou estar com a minha família sentado. Por mais que eu não queira. Mas vocês vão ver o quanto que isso faz bem para vocês e para eles. Que para vocês isso alarga o coração, né? Isso faz bem, porque são os nossos pais, são os nossos avós, são os nossos irmãos. Eles amam estar conosco, né? Eles adoram. E a gente está tendo uma oportunidade que a gente nunca teve, de estar no meio do primeiro semestre de 2020 em casa, trancado. Ou seja, a multiplicidade de coisa que a gente pode fazer é um negócio assim assustador, é impressionante, Por exemplo, outra coisa também que pode ajudar para vocês incluírem nesse cronograma aí que eu esqueci, é algum hobby que vocês gostam. Por exemplo, eu adoro cantar. Então eu tô aqui gritando o dia inteiro. Boto um acompanhamento aqui, gritando aqui. Aí abro a porta aqui do meu quarto, aí os vizinhos na porta botam a cabeça pra fora assim. Yeah! Aí ficou dando. Tô ficando famoso aqui na rua. E aí, por exemplo, tem sido ótimo, eu tenho ensaiado música que eu não conhecia, eu tenho estudado muita coisa, eu tenho colocado várias leituras em dia que eu não tinha tempo, tenho falado com vários familiares. Ou seja, eu estou tentando, aos poucos, ver como é que está a minha rotina e tentar adaptar para esse momento, né, para esse tempo. E não é uma coisa fácil, aí cada um vai ter que fazer a sua, vai ter que discernir bem, porque não tem uma fórmula mágica para isso, né? E o último ponto que eu queria falar com vocês sobre coisas que podem nos tirar o nosso comprometimento é com relação às distrações voluntárias. A gente se distrai muito fácil. Por exemplo, a gente se dispersa lendo uma coisa, às vezes a gente está lendo uma coisa que a gente adora, que está super maravilhosa, mas aí cai um alfinete no chão, a gente olha pro alfinete. Ou seja, isso é uma capacidade ridícula que a gente tem de se concentrar. Não é? Ou seja, é uma coisa muito pobre ainda que a gente tem que educar isso. A gente tá aqui no WhatsApp, aí daqui a pouco alguém abre a porta do quarto, a gente olha assim, aí já não sabe nem o que estava fazendo mais no celular. Já, sei lá, você esqueceu até o seu nome, praticamente. Mas às vezes é isso. Não, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Ontem eu estava assistindo a missa aqui no computador. Aí, não sei, alguém abriu a porta para me falar alguma coisa, era uma coisa até importante. Eu voltei, eu não sabia nem o nome do padre que estava celebrando. Mas eu me perdi. E olha que era bispo. Ele tava até com solidão aqui na cabeça. Vocês veem o nível.
Vocês veem o nível da desgraça que é, pelo amor de Deus. Então, assim, só que aí, por exemplo, o que eu podia fazer para me ajudar mesmo? Para ajudar a mim mesmo? Eu podia desligar meu celular, podia botar no modo avião, eu podia ter trancado a porta do meu quarto, eu podia ter fechado aqui a janela de vidro, que fica passando gente na rua, eu fico olhando o tempo todo. Então, são essas pequenas distrações voluntárias, né, que a gente mesmo tem culpa, que a gente tem que correr delas. Que, por exemplo, se a gente está assistindo a missa online e tenta fazer a nossa comunhão espiritual e a gente se dispersa toda hora na missa, isso significa uma coisa. Isso significa que a gente não sabe com quem a gente está falando. A gente não sabe quem é que está ali se oferecendo de verdade. Porque se a gente soubesse da grandeza que aquele homem está fazendo ali no altar, podia cair um meteoro do nosso lado que a gente não piscava o olho, que a gente não tirava a atenção da tela. A mesma coisa na missa, quando a gente voltar a ter as nossas missas. Tem um padre celebrando, ou tem alguém aí falando de alguma coisa espiritual. A gente, de fato, tem que fazer uma força, mas uma coisa assim, quase que sobrenatural, quase que uma agressão mesmo contra nós, contra a nossa vontade, para tentar aproveitar o máximo daquilo, sabe? E eu vejo isso no meu dia. Eu tô falando eu mesmo. Quando eu pego o meu ofício aqui para rezar, por exemplo, as laudes, às vezes eu me desconcentro com o cachorro que dá uma latida aqui porque eu esqueci de dar comida pro cachorro. Se eu desse a bendita comida, o cachorro não ia latir, eu não ia me distrair. Ou seja, vocês veem que a gente tem que pensar em tudo. Eu falo isso principalmente na nossa vida de oração, né? Que é isso que a gente mais tem que cuidar. Nesse momento, as distrações são enormes, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de dificuldade. E se a gente não cuidar disso, acabou. Acabou, a gente cai, a gente não consegue rezar. A gente não consegue rezar nem o Pai Nosso sem se concentrar. Quando chegar no pão nosso de cada dia, a gente já não sabe mais o que está rezando, entendeu? É verdade, é verdade. Então isso é uma coisa, uma luta, né? Uma luta que a gente vai ter que lutar, que a gente vai ter que batalhar muito. Então, resumindo, comprometimento não é um sentimento, gente. Não é uma coisa que você vai sentir um prazer, sentir um gosto. Pelo contrário, comprometimento é união à cruz. Comprometer-se com algo é comprometer-se com a cruz de Cristo. É comprometimento o quê? Fala de novo, Jorge. Calma aí que o nível aí desse negócio eu não cheguei nessa aula, não. Fala de novo, calma aí. Olha, comprometimento não é sentimento. Comprometimento é partilhar da cruz de Cristo. Comprometimento é partilhar do próprio sofrimento de Cristo. Porque como que a gente pode falar que se compromete com alguém se a gente não consegue se doar a essa pessoa? Porque para você se comprometer e falar, Gadelha, eu faço isso com você, eu preciso abrir mão de muita coisa para mim, muita coisa minha. Eu preciso às vezes me prejudicar para me comprometer com você, para dar a minha palavra. E como eu falei no início, o comprometimento de Cristo não foi uma palavrinha que ele deu. Ele deu sangue e ele deu corpo. Né? Cristo deu tudo. Se a gente para pensar que ele era rei e ele aceitou ser um homem como nós, porcos assim como nós somos, Cristo aceitou assumir essa condição para se comprometer conosco. Mas não foi um comprometimento assim básico, foi um comprometimento para nos tirar da morte. Ou seja, é o comprometimento daquele pai que olha pra gente e fala, os meus filhos estão mortos, os meus filhos estão na lama, e eu tô aqui na realeza, eu vou até eles, eu vou me rebaixar até eles e vou resgatá-los dessa lama. Isso é comprometimento, gente. Isso é amor, né? Então, o nosso tema é comprometimento, mas se a gente pensar bem, comprometer-se é amar. Comprometer-se é a capacidade de doar-se. Não é verdade? E se a gente reza, então se a gente não é bem consciência disso, a gente vai passar a rezar e a gente vai ver, olha, Senhor, por mais que eu esteja com muita preguiça hoje de rezar meu terço, de assistir minha missa online, mas eu quero fazer isso por amor, porque o Senhor fez muito mais por mim. Esse meu comprometimento, essa minha prova de amor que é tão pequena, não se compara em nada ao seu comprometimento comigo. Sabe, a nossa capacidade, ela vai crescendo, ela vai amadurecendo
quando nós vamos dando essas pequenas provazinhas de amor. E Cristo não quer grande coisa não, gente. Cristo quer o que a gente pode dar. Cristo não pede nada de impossível. Ele pede que a gente faça o mínimo. E às vezes nem o mínimo a gente quer fazer, né? Por exemplo, para o Simão de Cirene, aquele homem se comprometeu com Cristo carregando a cruz. Verônica fez o que com Cristo quando enxugou o rosto dele? Ela fez uma delicadeza feminina, um ato de delicadeza, de compromisso. Ela falou, Senhor, o Senhor está todo desfigurado, mas eu quero me comprometer em pelo menos enxugar a vossa face. Eu quero pelo menos enxugar o seu sangue. Eu sei que isso não vai minimizar em nada a sua dor. Eu sei que isso não vai diminuir o peso da crucificação, o peso do Calvário. Mas isso para mim é importante, porque eu vou mostrar para você que eu te amo. E que esse pano é tudo que eu preciso para me comprometer contigo, entendeu? O José de Arimateia se comprometeu com Cristo como? Dando dignidade para enterrá-lo. A gente vai, então, oferecendo esses pequenos compromissos, esses pequenos atos, e a gente vai vendo quanto que esses homens e essas mulheres poderosas da Bíblia, eles fizeram coisas que eram compromissos assim, que se a gente fizesse metade do que Esther fez, do que a Maria Madalena fez, do que Nossa Senhora fez, do que os discípulos fizeram, olha, isso é comprometimento, sabe? E assim, que esses exemplos heróicos, eles não deixem a gente triste, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mais uma vez eu falo, Cristo, ele aceita o que nós podemos dar. Cristo, ele aceita toda oferta que seja feita com amor. Se for com amor puro, até mesmo se não for amor puro, se for um amor ainda maculado, viciado, se a gente entregar na mão de Nossa Senhora, ela entrega para ele purificado. Até isso ela consegue fazer. Vocês aí, eu acredito que todos devem ser escravos da Santíssima Virgem, né? Se não, eu sei que o Gadelha é. Então, o Gadelha sabe muito bem, né? O quanto que Nossa Senhora, ela tem esse papel essencial de levar tudo isso para Nossa Senhora. Ele sabe o quanto de comprometimento que a gente faz e às vezes dá para trás, né? Não consegue, mas a gente oferece isso e Nossa Senhora aceita. E nas mãos de Nossa Senhora, ele aceita tudo, né? Então, gente, olha, é isso. Eu queria propor uma coisinha agora, no final dessa que eu falei. Desculpem ter feito vocês escutarem tanto tempo essa conversa chata. Todo mundo aqui meio anestesiado, entendeu? Tá bem. Olha, eu queria propor duas coisas. Duas coisas, então. Para que ajudem a todos nós a crescermos no comprometimento. Eu queria que cada um fizesse um propósito pessoal de reduzir um tempinho nas redes sociais, e que esse tempo que você reduziu, e que você com certeza estaria na rede social em uma outra ocasião, que você pegasse a Bíblia, a palavra de Deus, e fizesse uma pequena léxio divina, ou seja, você fizesse uma leitura meditada daquela palavra. Por quê? Porque isso vai nos ajudar a crescermos na intimidade. Isso, por exemplo, vai nos ajudar a conhecer quem foi Verônica, quem foi Simão de Cirene e o quanto que esse homem e essa mulher se comprometeram com Cristo. Se a gente não souber o que os personagens bíblicos fizeram, a gente nunca vai conseguir amar a Cristo de modo comprometido, de modo verdadeiro. Então, por isso que a Léxio Divina é importante. E ela vai nos ajudar muito, 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 muito. Esse é o primeiro compromisso. Então, peguem um tempinho do dia de vocês, reduzam as redes sociais e façam a Léxio. Pode ser um versículo já serve para uma Léxio. Se for um versículo que te fale alguma coisa muito forte ao coração, é importante. E o segundo, para finalizar, é que vocês façam um pequeno cronograma de atividades. E aí, nesse cronograma, não incluam só atividades práticas, mas incluam também a oração. Eu vou tirar pelo menos 15 minutos do meu dia para ter um diálogo íntimo. Eu e Nosso Senhor. Sabe, eu vou fazer o meu momento com Cristo. Isso vai ser muito importante para todos vocês. Bem, é isso. Desculpa ter falado tanto. Se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa? Eu falo muito. Eu tô meio ainda, entendeu? Porque, assim, todo final das nossas lives, a gente sempre organiza um desafio, né? Ou para o momento ali, ou para a semana que seja. E aí, por exemplo, na última... Foi na última? Não. Na última a gente fez o quê? Qual foi? Eu até esqueci. Foi a do ramo, isso.
foi postar uma foto com o Ramo, abençoado pelo padre Jorge Carreira, que fez isso aqui a live com a gente. Ah, sim, legal. Ou seja, uau, né? Sensacional aquele jeito dele. O auge, né? E aí, na outra semana a gente fez com a Carol Luiz, ela também fez da gente postar uma foto com um dos versículos que ela utilizou e tudo mais, e a gente estava aqui, poxa, o que a gente pode usar de desafio para essa semana? Que a gente acabou não batendo martelo. A gente estava aqui, enquanto você falava, a gente estava, pô, o que vocês acham disso? E aí tu veio justamente falar aquilo que a gente estava tentando tirar, sabe? De alguma coisa de oração, né? Tem que ter, gente. Tem que ter. A gente sempre no final... Isso, assim, é uma coisa importante para a vida espiritual, né? A gente sempre no final de uma meditação, de um momento importante em que a gente discute sobre Nosso Senhor, a gente sempre tem que ter propósitos firmes, né? Propósitos que ajudem a gente a colocar em prática tudo aquilo que Deus inspirou no nosso coração, né? Porque metade de tudo isso que eu falei aqui eu não programei. Metade foi inspiração mesmo. Nossa! Uma parte sim foi programada. Mas eu falei, eu vou falar com o que Deus inspirar, porque de fato às vezes é a melhor forma mesmo. Então, é importante que a gente faça esses propósitos. Sabe? Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa. Não, a gente está bem nocauteado mesmo, sabe? Essa é a palavra, não tem outra. A gente está realmente no chão, Deus tem que pegar a gente, pegar no colo. Nesse momento a gente está bem literalmente nesse nível aí. Então, ó, a gente pode unir, né, esse propósito de oração também. A gente podia lançar para o pessoal que está acompanhando a live, pudesse postar, né, assim que terminar, nos stories, uma foto da pessoa na igreja ou na JC, ou se você não é da JC, sei lá, uma foto que represente a sua fé. Enfim, uma foto que você ache legal e você lance com a hashtag, mas eu me comprometo. Ótimo. E aí você marca o JC, marca o Natan para a gente ver quem está participando, quem não está participando. Isso aí, eu quero ver quem estava aí. Importante. Então vamos fazer esse desafio, além de se retirar esse tempinho para poder incentivar a nossa oração com o Alexio, a gente possa também invadir as redes sociais para evangelizar, né? Como você falou, a gente se distrai e vê coisas indecentes, então vamos tentar mostrar coisa decente para esse povo. Vamos mostrar que Cristo está presente também nesses meios sociais. E ainda falando sobre comprometimento, você se comprometeu com a Juliana. Cantar pra esse esposo, né? Ah, tá. Deixa eu pegar aqui, então, uma... Deixa eu colocar aqui. Vai ter até instrumental? Eu acho melhor que tenha, né? Não sei. Justamente, ainda tem quantos minutinhos? Dá pra escutar daí? Gente! Mas eu não vou cantar toda, que é muito grande, né? Só um palhinho. Vejo a tua paixão que me liberta das minhas paixões. Vejo a tua cruz que condena e esmaga o pecado em mim. Pode cantar, Gadelha, se quiser. Não, não quero não. Que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Ó belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu, belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto.
tua chaga de amor, de amor. O WhatsApp que já tem um olho na minha lágrima. É o quê? Já tem um olho na minha lágrima. Ah, é? Olha, tem uma muito bonita que acho que a gente ainda tem 10 minutos, né? Um pouco menos. Isso. Que fala muito da misericórdia, que eu acho lindíssima, o que agrada a Deus, que fala que é a esperança na misericórdia de Deus é muito bonita. Eu posso cantar essa aqui para vocês, rapidinho, só para a gente encerrar, então, né? E claro, desejando que Deus nos fortaleça e nos ajude muito no nosso comprometimento diário, né? Que de fato nós vamos dar essas provas a Deus nesses pequenos atos, né? Nesses pequenos gestos. E é disso que ele se agrada. O que agrada a Deus é mostrar essa pequenez da nossa alma mesmo, né? É mostrar, escancarar essa miséria, escancarar tudo que nós temos para que ele possa resolver, para que ele possa renovar. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega em sua misericórdia. É a esperança tenho em sua misericórdia. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança tenho em sua misericórdia. A esperança cega em sua misericórdia. É isso, né, gente? Olha, eu nem sei se eu tô muito emocionada de fato. É porque, assim, o Padre Leão de Carreira, ele falou na nossa última live que, assim, esse tempo tem colocado pessoas muito especiais na nossa vida, sabe?
E Sim. foi um grande encontro pra gente, assim. Você foi um grande presente. Tá dividindo com a gente hoje. Você trouxe emoção, verdade e simplicidade ao nosso coração. Assim, você mostrou que a gente pode dar a Deus no simples, se comprometer a Deus no simples, mesmo em tempos tão difíceis, sabe? Que Deus não faz muito de nós. E assim, foi pelos comentários aqui, pelo que a gente sentiu, foi maravilhoso. Muito obrigada. A gente agradece muito a Deus por ter colocado você no caminho do Gadeira, que colocou no nosso caminho. E tem muitos pedidos aqui para você subir para o retiro com a gente, tá? Então, por favor, vem seguir esse companheiro. Então, assim, eu acho que é verdade que eu espero que você tenha sentido todo o carinho da família JC com você. Senti muito, muito. E quando tudo isso acabar, a gente te espera para vir visitar a gente. Vou sim. Poder compartilhar esse carinho pessoalmente. A gente quer te agradecer. Quero pedir para as pessoas seguirem o Natan. Essa maravilhosidade que ele acabou de fazer tem na íntegra no Instagram dele. Tá? Ele toca violino maravilhosamente bem. Ele é uma pessoa que você escuta e você ouve Deus. Então, assim, sigam ele. Quem não segue o JC, siga o JC também. A gente traz boas surpresas para vocês, como a gente trouxe hoje o Natan. E eu vou pedir para você faz uma oração. A gente vai fazer uma oração por você. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Você está aqui sempre de portas abertas, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, agradeço muito, fico muito emocionado. Pode fazer a oração, senão vai acabar o nosso tempo, né? Rapidinho para não acabar, pedir para o pessoal que está em casa para baixar a cabeça, rezar pela vocação do Natan, a família dele, que também está longe, mas está com Deus, está gostando muito. Passe a frente, consiga reverter essa situação, essa quarentena, que nós possamos encontrar o Senhor de novo, estar na casa do Senhor, poder rezar, poder abraçar o Senhor. Mãezinha sempre interceda pela vida do Natan, pela vocação dele, para que ele consiga atingir o seu objetivo. Muito obrigado, mãezinha. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Maria, Deus, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oi? Ah, achei que era ali. Oi. Já tá para terminar ali, então, nego. Muito, muito obrigado. Eu te amo muito, não tenho por que esconder isso. Também. Já tivemos o Iago aqui com a JC, na primeira reunião do ano. Eles sabem quando o Iago é maluco. Nem sei se o Iago tá aqui, mas Iago é maluco, todo mundo sabe. E agora fechou o quarto set de vez, na frente com a gente. Fechou. E é verdade, né? A nossa sala de reunião na paróquia é a sala 7. Olha só. Olha, isso é Agora sinal. o quarto 7, você fazendo presente. Então, Natan, muito obrigado. Gente, vocês não sabem como que é acordar. Cadê? Faltam 40 e poucos segundos. Você não sabe como é que era loucura acordar com esse rapaz acordando do meu lado. Já era um cantando desse dele. Enfim, gente. Tira a print aí que tiver vendo, por favor. Aí, não esqueçam. Tirar o tempinho para Alexio e também do nosso desafio, postar uma foto no story, marcar o Natan e marcar o JC com a hashtag Eu Me Comprometo. E o cronograma que o Natan também pediu, mas vamos postar tudo isso aqui nos stories. Faltam 15 segundos. Obrigada, Natan. Tamo junto, Diego. Beijo pra vocês Obrigado, todos. beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.